Bom, acho que não vai ficar faltando um pedacinho, mas acho que vai dar para entender. Então, o que a gente precisa levar em consideração para o método do custeio variável? Somente, então, os custos variáveis. Custos fixos não são utilizados para determinação do valor do produto. Eles vão ser descarregados, ou seja, vão ser utilizados somente para o cálculo do resultado do período, do lucro do período. Então, o importante para determinar o custo do produto alfa, beta e gama são os custos variáveis. E a gente também pode trazer aqui dois elementos complementares, que é falar de margem de contribuição, né? Podemos ter dois cálculos de margem de contribuição bruta, onde a gente vai calcular somente o valor da venda menos os custos variáveis, e para achar a outra margem de contribuição, que é a margem de contribuição líquida, nós descontamos quem? Também os itens variáveis, mas os itens de despesa variável. Não são muitos itens que a gente encontra, ou muitos gastos que a gente acaba classificando como despesa variável, mas a gente sempre encontra alguns. Então, com essas informações, a gente pode ir para o cálculo. Cadê meu Excel? Está aqui. Então, já deixei aquelas informações bonitinhas aqui numa planilha. Então, a gente pode já estruturar todo o cálculo para encontrar, além do custo, as margens. Então, a gente vai calcular alfa, beta e gama. E para calcular a margem, a gente vai ter uma linha, mesmo que isolada aqui no começo, que vai ser o preço de venda. Quanto que a gente vai encontrar da venda para cada um desses produtos? Como é que a gente vai fazer o cálculo? O valor unitário, né? Vezes a produção. Tá certo isso? A gente acha o total vendido para cada um dos produtos. Então vai ser o 2.500 vezes 218. Para o beta, 2.000 vezes 251. E o gama, 3.000 vezes 174. Então a gente tem o total dessa receita. Fazendo a soma, então, 1.569. Depois que a gente criou essa primeira linha com preço de vendas, a gente vai efetivamente para o custeio. Basicamente, a gente vai colocar os custos variáveis. Custos variáveis. Quem a gente tem como custo variável? Matéria-prima é custo variável? O que vocês acham? Sim, não? Sim, né? Quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu vou usar. Então, matéria-prima. Mais algum custo variável? Mão de obra direta. Mão de obra direta. Então, quanto mais produção eu tiver, por exemplo, do alfa, mais tempo eu vou gastar para essa produção. Então, mão de obra direta. Mais alguma? Custo fixo, o nome já diz, né? É fixo. Comissão. Comissão é variável?
Acho que não, professor. Ele é variável, mas não é custo, né? É o quê? Uma despesa. Então não entra nesse momento. Então a gente não tem mais nenhum item variável. Então a gente pode colocar um total aqui. Total dos custos variáveis. Então, matéria-prima. O quilo da matéria-prima custa R$5 para a empresa. No produto alfa, nós gastamos 25 quilos por produto. Então, vai ser como o cálculo? 5 vezes 25. Com essa multiplicação, a gente acha para um produto, né? Mas a gente produziu quantos? 2.500, não foi? Então, o nosso gasto de matéria-prima, 312.500. A mesma ideia a gente leva para os outros produtos. R$5 por quilo vezes 8 quilos, vezes a quantidade de unidades produzidas. 80 mil. E o último, R$5 por quilo, vezes quantidade de quilos, 20 quilos, vezes 3.000 unidades. Deixa eu só ver se aqui eu peguei a célula errada. Agora sim. Então, o total de matéria-prima consumida foi de 912.500. Agora a gente vai partir para o cálculo da mão de obra. Cada hora utilizada custa R$2. O produto alfa, gastamos 6 horas para cada unidade, vezes essa produção de 2.500. Temos um gasto de 30 mil para cada unidade. Também R$2 por hora, vezes 8 horas utilizadas, vezes a produção. Temos um gasto de 32 mil. E o último, R$2 por hora, vezes a quantidade de horas utilizadas, vezes a produção. Também 30 mil. Então, a nossa soma, 92 mil de mão de obra. Então, para achar o custo total para cada um dos itens, faço a soma, né? Mão de obra mais mão de obra direta. Então, aqui a gente tem o custo total de cada uma das unidades e o custo total da produção do período. Professor, mas eu quero achar o custo de cada produto. Como é que eu vou fazer? A gente faz aquela situação da divisão pela quantidade. Então, quantidade, 2.500, 2.000 e 3.000 unidades. Então, o custo variável por unidade é o 342.500 dividido pela quantidade. Então, o alfa, a gente tem um custo de 137, o beta 166 e o gama 110. Então, aqui a gente pode, então, fazer essa indicação do valor unitário. Teoricamente, aqui a gente já teria encerrado o exercício. Mas a gente pode trazer um elemento que são as margens, né?
margem de contribuição bruta. Opa, contribuição. Vai ser calculado como? Quem lembra? Como é que eu posso fazer esse cálculo? Ninguém lembra? Nada mais é do que valor da venda. Diga, Rodrigo. Eu ia falar quantidade vezes o valor unitário. Não. Aqui a gente vai pegar o valor da venda menos o custo variável. Então, 545 menos 342. 202.500. 170 mil para o beta e 192 mil para o gama. Eu quero achar por unidade. Traz a mesma ideia da quantidade. Então, 2.500, 2.000 e 3.000 unidades. Aqui fazer a soma só para ficar bonitinha a planilha, né? Ô, professor. Oi. Você pode repetir como é que faz a margem de contribuição? Margem de contribuição bruta, que é a primeira delas. Preço de venda menos o custo variável, que é o custo variável total, né? Tá bom, obrigado. De nada. Então, a margem de contribuição bruta por unidade é de quanto? 202 dividido por 2.500. Então, cada produto do alfa que eu produzir e vender, ele vai contribuir com o pagamento das despesas variáveis, dos custos fixos e despesas fixas com R$81. Então, aqui a gente tem este segundo elemento. E a gente traz mais uma margem de contribuição. Que não é a bruta, agora a gente denomina ela como líquida. Que é o quê? É o preço de venda menos os custos variáveis menos as despesas variáveis. Então, essa despesa que a gente tem de R$3 por unidade, a gente vai utilizar ela para encontrar esse valor de margem de contribuição líquida. Então, vai ficar como? Preço de venda menos custo variável menos, aqui a gente vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha, né? R$3 vezes a quantidade. Então vai me sobrar 195 mil. A mesma coisa a gente faz para o produto beta. Preço de venda menos custo variável menos as despesas variáveis. Então a comissão aqui é de 5 para 2.000 vendas. A nossa margem de contribuição líquida, 160 mil. E a mesma coisa a gente usa para o gama. Preço de venda menos custos variáveis menos as despesas variáveis. Então aqui a gente gasta 8 e a gente produziu 3.000 unidades.
Então, nossa margem de contribuição líquida do Gama, 168 mil. Professor, essa parte tinha que ter? Não, Não, tá, obrigada. Não fiz. não. Aqui é só para a gente já relembrar todo o conteúdo da aula passada. Porque vocês fizessem até aqui, ou até aqui, né, quem quisesse, era mais do que o suficiente. Porque ele só pediu o custo total, 104 mil, e o custo de cada produto. Já era a resposta do exercício. Mas para a gente, para figura de análise, a gente vai trazer mais esses elementos daqui para frente. Margem de contribuição. Ele é bem, bem importante. Eu achei a margem de contribuição líquida, mas eu gostaria de saber por unidade. Então, aqui a gente traz a quantidade de volta. Margem de contribuição. Por unidade. Então, deixamos as quantidades. E a gente, dividindo a margem de contribuição líquida total pela quantidade, a gente acha por unidade. Então, aqui, a gente teria essa atribuição. Vou fazer um azulzinho para ficar diferente. Professor, tá certo aquele 850 ali na margem de contribuição bruta por unidade? 850, cadê? Aqui? Será que tá errado? Não sei, O que será mas que eu fiz de errado? 85. Tá errado aqui, né? Só digitei 200. É 2.000 unidades, né? A mesma coisa aqui. Programa, 3.000 unidades. Agora eu coloquei 30, tá? Daria 81, 85 e 64. E a margem de contribuição líquida, 78, 80 e 56. Dúvidas no cálculo? Perguntas? Questões? Nada? Então, essa Professor, sistemática. Oi, diga, Camila. Sempre que fazer, tem que colocar o total ali do lado? Tipo, Não necessariamente. Eu gosto. Eu tenho esse hábito para quê? Para conseguir vislumbrar nesses mapas de custeio quanto que seria o total da minha linha de produção. Então, eu conseguiria saber o total do faturamento da empresa, quanto que ela vendeu nesses totais, né? Qual foi o custo total para produzir os produtos no período? Quanto que eu vou ter de margem de contribuição para todos esses produtos, né? Então, ele serve aqui para uma visão global da produção. Mas, claro, o mais importante está aqui. A fonte de decisão é sempre por unidade, por tipo de produto, né? Mas, claro, o total ajuda a gente a fazer possíveis escolhas, possíveis projeções. Então, eu, por prática, eu coloco. Não que seja uma obrigatoriedade. Mais alguma dúvida, gente? Sim, não, talvez. Não. Não? Podemos ir para o próximo, então? Que é outra coisa. Então, tá aqui. Então, a gente tem o segundo produto, o segundo exemplo.
A empresa XYZ produz 3 tipos de produto e a empresa apresenta o preço de venda para o produto A no valor de 54, produto B 48, produto C 64. E a demanda mensal, então a produção e a venda que a gente vai ter é de 5.000 unidades para o produto A, 3.000 unidades para o produto B e 4.000 unidades para o produto C. O mapa de produção da indústria traz esses elementos: matéria-prima 1, matéria-prima 2, embalagem e mão de obra direta. E durante o período foi levantado que a empresa apresentou os seguintes gastos e traz uma relação de gastos executados no período. Então, encontra o custo total e variável de cada produto utilizando o custeio variável. Por que a gente frisa o custeio variável? Se vocês olharem, esse exercício eu já tinha utilizado, não tinha? Como custeio por absorção? Ou não? Será que eu não Surgiu um usei? parecido de variável, só que mudou alguns. Uns detalhezinhos, né? Sim, Então, unidades ali em cima, por exemplo. a gente pode ter o cálculo igual para qualquer um dos sistemas. Então, eu tenho uma empresa, eu posso adotar o variável, assim como eu posso adotar a absorção. Vai depender da prática que eu quero adotar para minha empresa. Então, com base nesses exemplos, nesses valores, né, desculpa, a gente vai efetuar o cálculo. Então, produto A, B e C, fazendo então margem de contribuição bruta, margem de contribuição líquida e encontrando o custo. Qual que é a primeira linha que a gente vai precisar mesmo? Começamos esse processo de cálculo como? Preço de venda, né? Preço de venda. Quanto que eu tenho como preço de venda? Vamos até colocar aqui embaixo. Preço de venda: 54, 48 e 64. 54, 48 e 64. E a quantidade vai ser como? 3.000, quer dizer, 5.000, 3.000 e 4.000. 5.000 unidades, 3.000 e 4.000. Então, sabendo desses valores de venda, quanto que nós vamos ter de faturamento para essas empresas? Preço de venda vezes essa quantidade. Então, produto A, a gente vai lucrar não, desculpa. A gente vai vender 270.000. Produto B, 48 vezes 3.000, 144. E o produto C, 64 vezes 4.000 unidades, 56.000. Então, o nosso faturamento vai ser de quanto? 670.000. Então, feito isso, temos a primeira parte do cálculo. A gente vai buscar a segunda, que são os custos variáveis. Quem são os custos variáveis que a gente tem nessa empresa, baseando-se nessa relação de gastos? Matéria-prima 1 é variável? Se eu produzir mais, eu vou gastar mais? Então, Sim. matéria-prima 1. Depreciação é variável? Não. Não.
Aluguel de equipamento é variável? Não. Também não. Salário de encarregado é variável? Não. Não. Mão de obra direta Sim. é variável? Então a gente vai ter aqui, vou colocar igual tá aqui no quarto. Mão de obra. Cunhando do Excel aqui, gente. Mão de obra é variável. Embalagem é variável? Sim. Sim. Então, embalagens. Comissão sobre vendas é variável? Não. Só que é É, despesas. Esse aqui não é custo. mas é despesa. Então não entra nesse momento, né? Matéria-prima 2 é variável? Sim. Então, matéria-prima 2. Despesa com propaganda é variável? Tem relação com volume de produção? Não. Não, né? Não consigo fazer essa definição. E água e energia elétrica? Não temos a informação, então ele acaba sendo tratado como fixo. Então aqui está a nossa relação. Custo variável em geral, eles vão aparecer também em mapas de produção. Igual, lembra que eu falei da receita do bolo? Que a gente tem um mapa de produção de um bolo lá? Quanto que a gente usa de cada coisinha para poder fabricar o bolo? Então, quando a gente tem mapa produtivo, em geral, a gente tem um apontamento de custos variáveis ali. Então, total dos custos variáveis. Opa, saiu um C estranho aqui. Então, a matéria-prima 1. No produto A, utilizamos 2 unidades. Quanto que custa a matéria-prima 1? R$ 4,50 por unidade. E quanto foi a nossa produção? 5.000. Nós temos um gasto de 45.000. Para o produto B, então custa 4,50, né? Vezes cada produto leva 3 unidades e a nossa produção foi de 3.000 peças. E o produto C, então é 4,50 o custo de cada unidade de matéria-prima. Utilizamos 3 unidades e produzimos 4.000. Então, gastamos 54.000 ao todo. Então, de matéria-prima 1 para toda a produção, foram R$ 139.500. A matéria-prima 2, ela custa R$ 1,20 para cada unidade. Então, R$ 1,20 vezes, gastamos uma unidade e meia, vezes a nossa produção. Então, 9.000. Mesma coisa a gente vai utilizar para o produto B. 1,20 vezes 2 unidades vezes a nossa produção. 3.000. Então, gastamos 7.200. E por último,
A gente tem custo unitário vezes a quantidade que a gente utiliza, vezes a nossa produção. Então, gastamos 14.400. Deixa eu puxar, arrastar a fórmula que fica mais fácil, né? Embalagem. Para os 3 produtos, a gente gasta uma única embalagem. Ela custa R$ 1,75 cada embalagem. Então, uma unidade vezes R$ 1,75 vezes a nossa produção. Então, temos 8.750 de embalagens. Agora, a mesma coisa a gente vai para o B. Uma unidade vezes 1,75 vezes 3.000. Se eu tivesse colocado igual, ele funcionaria, né? E a mesma coisa para o produto C. Uma unidade vezes 1,75, que é o valor do custo de cada unidade, vezes a produção. Então, temos 7.000 de gasto. Falta somente agora a mão de obra direta. Ela custa quanto? R$ 5,00 para cada hora utilizada. Então, R$ 5,00 para cada hora. A gente utiliza 1h30 e produzimos 5.000 unidades, 37.500. Então, a mesma coisa no produto B, R$ 5,00 o valor da hora, vezes 2h30, vezes a produção. Gastamos 37.500. E por último, são R$ 5,00 por hora, vezes 4h30 de utilização, vezes essa produção de 4.000 peças. Então, gastamos 90.000 de mão de obra. Então, para fechar o total desses custos variáveis, faço uma soma. Então, o total do produto A, 100.250. Produto B, 90.450. E o produto C, 165.400. O que a gente pode fazer agora? Não podemos achar o custo por unidade? Então, a gente põe aqui a quantidade. 5.000, 3.000 e 4.000. Com essa quantidade, a gente acha o custo variável por unidade. 100.250 dividido por 5.000 custa R$ 20,05. A mesma coisa a gente faz para o produto B, a mesma coisa a gente faz para o produto C. Então, encontramos valores unitários de custo, né? Opa, 2 amarelo não vai ficar feio. Pronto, um azulzinho. Paramos por aqui ou podemos extrair mais alguma informação? Dá para calcular as duas margens, né? Margem bruta e margem líquida. Margem de contribuição bruta. Como que a gente calcula? O preço de venda menos o total de custos. Isso. Então, preço de venda menos o custo variável total. Então, ele vai contribuir com 169.750.
E a gente pode achar por unidade. Então, a margem de contribuição bruta por unidade. A gente vai dividir essa margem de contribuição bruta pela quantidade de cada produto. Então, ó, depois que eu fizer a venda, cada unidade do produto A vai me sobrar para pagar despesa variável, custo fixo e despesa fixa, R$ 33,95 para cada produto vendido. R$ 17,85 para o produto B e R$ 22,65 para o produto C. E a margem de contribuição líquida vai ser o preço de venda menos os custos variáveis menos as despesas variáveis, né? O que a gente encontrou nessa relação de gasto de despesa variável? Só a comissão aqui, né? 5% do preço de venda. Então, a comissão vai ser de quanto? Preço de venda vezes 5%, R$ 2,70 para cada unidade do produto A, R$ 2,40 para o produto B e R$ 3,20 para o produto C. Então, a gente vai fazer como? Preço de venda menos custo variável total menos o 2,70 vezes 5.000. Eu fecho parênteses. 156,250. A mesma coisa a gente vai utilizar para o produto B. 144 menos 90.000 menos 3.000 unidades vezes a comissão de 2,40. 46.350. E o último, 256.000 menos 165 menos aí os custos variáveis, 4.000 vezes 3,20 seria o nosso custo variável. A gente chega numa margem de 77.800. Então, temos uma margem de contribuição líquida total de 280.400. Certo? Opa, aqui eu não pintei, né? Não é aqui, é essa daqui. Vou colocar um verdinho. Então, a quantidade, margem de contribuição líquida por unidade. Então, a gente traz as quantidades e a gente divide esse total pela quantidade produzida. Então, cada produto vai contribuir com R$ 31,25. Produto B, R$ 15,45. E produto C, R$ 19,45. Aqui fecharia o máximo de informações que a gente já poderia extrair até o momento. Dúvidas, perguntas, questões? É difícil custeio variável? Eu acho que não, professor. Eu particularmente Essa acho ele parte mais simples A do parte que de o margem custo. que é meio complicadinha, aprender certinho. A gente vai dar uma facilitada na vida de vocês agora.
Que nem sempre a gente... Eu tenho uma pergunta. Diga. Assim, quando, por exemplo, estiver trabalhando numa empresa, eu já vou, entre aspas, ter essas listas de coisas que eu tenho que fazer pronta ou eu vou ter que descobrir no que eu tenho que calcular? Tipo, em Como sala a gente meio assim? que vai descobrindo que, tipo, a matéria-prima, os custos, o preço bruto. Isso eu Tá. não, tipo, aqui na sala a gente meio que tem que descobrir o que tem que fazer. Numa Isso. empresa, a gente meio que já vai ter essa tabela pronta? Vamos por partes. Como é que vocês encontrariam isso no dia a dia? São fontes de, de informação com origens distintas. Essa relação, aonde a gente encontraria? Seria nos departamentos de produção. Então aqui, até o pessoal costuma chamar de PCP, tem vários nomes, né? Planejamento, controle de produção, ou só controle de produção. Lá existe uma relação do que a gente utiliza para fabricar um determinado produto. Seria a historinha da receita do bolo, né? Então cada produto vai ter uma receita de como que se produz. Cada peça que a gente utiliza. Não sei se vocês já viram os manuais de produto que vem desmontado. Já viram? Onde traz lá, onde vai a peça A com a peça B, com a peça C. Sim. Aquilo ali já é uma versão simplificada desse mapa de produto. Quando a gente vê na linha de produção, ele é totalmente desmembrado por cada componente que é colocado. Então ali a gente tem um mapa indicando que tipo de componente, que tipo de peça vai em cada lugar. É realmente uma receita, né? Como produzir. Então essa tem origem nesse planejamento e controle de produção. Essa relação, os gastos do período, quem tem? São os relatórios contábeis. Então, essa relação a gente consegue extrair com o pessoal lá da contabilidade. Eles têm quanto foi gasto com matéria-prima, tudo através dos registros contábeis. E a quantidade aqui quantidade não, preço de venda, a gente pode pegar tanto na área comercial quanto na área de faturamento. Também tem fonte de informação distinta. Mas, claro, não é uma regra. Cada empresa tem as informações sendo trabalhadas por áreas diferentes. Às vezes os nomes mudam. Então, às vezes tem áreas que são mais segregadas, tem mais nomes. Algumas são mais simples, vai depender muito do organograma da empresa. Feito esse levantamento de informações, a gente parte para esses cálculos efetivamente. Daí. Aqui na contabilidade de custos ou na área de custos, a gente faz esses mapas de custeio. Ajudei? Camille, deu para entender mais ou menos? Sim, deu. Obrigada, professor. Ele não é algo tão simplesinho de ser feito. A prática do custos ela é um pouquinho trabalhosa. Mas depois que a gente monta digamos assim, o fluxo da informação, onde que a gente vai buscar, quem vai fornecer qual informação, ele começa a se tornar algo mais simples. A implantação, a primeira vez que a gente faz isso, ele é mais delicado. E quanto à margem de contribuição, nem sempre a gente utiliza colocar no custeio. Nada impede que a gente calcule separado. Então eu monto aqui a relação do custo, bonitinho, e com base nele, eu monto uma memória de cálculo à parte, trazendo essas informações de margem de contribuição. Por que é comum a gente ver isso? A própria margem de contribuição vai ser fonte para outros cálculos. Cálculos que estão aonde? Nessa relação. Então, passamos a ver hoje relação custo, volume e lucro.
Então, a gente tem 3 variáveis que devem ser controladas com a ideia de maximizar o desempenho da empresa. Então, só para a gente relembrar, né? Custo e despesa variável, que são todos aqueles gastos com vinculação ao volume de produção. Custos e despesas fixas, todos aqueles gastos que a gente não faz uma relação com a quantidade de produto produzido e vendido no período, né? E ele vai ser a base para esses cálculos. A gente toma por base o custeio variável. Então, vai falar de relação custo, volume e lucro, qual o sistema de custeio que vocês vão ter que lembrar? Custeio variável. Qual que é a característica do custeio variável mesmo? Esqueci já. Qual que é a característica mesmo? A gente só se utiliza do quê? Dos custos variáveis, né? Não temos como preocupação os custos fixos para encontrar o volume, o custo de um produto. E só para frisar para vocês, a gente tem alguns comportamentos de custo e despesa fixa que a gente vai tomar um cuidado para não gerar confusão. Então, não existem custos ou despesas eternamente fixas. Então, quando a gente chama de custo fixo, a gente não pode ter em mente, isso é principalmente no dia a dia, porque esses valores não vão ser exatamente iguais, mas são tratados como fixos porque a gente não consegue vincular volume de produção. Então, um exemplo. Opa, cadê meu marca-texto aqui? Custo com a supervisão de fábrica. Será que é custo fixo ou variável? O salário do supervisor vai variar de acordo com a produção? Não, né? De modo direto, não. O que pode acontecer que tem alteração de valores? Eu vou aumentando minha produção até um determinado momento onde eu preciso de mais um funcionário para controlar. Mas eu não consigo atribuir a variação do salário de maneira direta à variação de produção. Então, essa característica ficaria desse modo. O volume que a gente está acostumado é assim, né? Então, a gente tem o custo e o volume de atividade. Vai aumentando a produção, quando a gente fala em custo fixo, a gente tende a pensar dessa maneira, né? Ele indo sempre o mesmo valor. Mas não, eu posso ter esses pequenos aumentos, mas que não têm relação direta com o volume de atividade. Então, custos são fixos dentro de certos limites de oscilação de atividade a que se referem. Então, após quebrando esses tais limites, eles aumentam, mas não de maneira diretamente proporcional ao volume de atividade. Então, eles vão aumentando em degrauzinho aqui. Tem outros custos vocês conseguem imaginar que pode acontecer isso? Será que energia elétrica pode ter essas variações? E que não tem relação com o volume de atividade? O que vocês acham? Posso ter variação na minha conta de energia, mesmo que eu não tenha vinculação nenhuma com a produção? Pode ser até um fator externo, vou dar um exemplo. As tais bandeiras. O pessoal que paga a conta de luz aí deve ter um pouco de raiva da vermelha, né? O que são as bandeiras? Um adicional de tarifa. Então a variação pode acontecer mesmo que eu não varie o consumo efetivamente. Então isso não vai indicar que ele seja um custo variável. Na verdade é um custo fixo que tem oscilações de preço, só isso. Então, o exemplo lá do salário. Então a gente produz a cada 20%
ou a cada aumento de 20% na minha linha de produção, eu preciso de um novo funcionário para controlar tudo isso. Então, a cada 20% eu vou tendo essas variações de degrau. Mas ele, mesmo assim, ele continua sendo fixo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente está lá analisando esses gastos para não fazer um tratamento errado só porque os valores mudaram. Para ser considerado variável, ele tem que apresentar uma relação direta com a produção. Se eu não conseguir essa relação direta, não é variável. Então, mesmo aqueles custos mais tradicionais, a gente pode acabar fazendo essa relação, né? Então, aqui mais uma relaçãozinha desses custos. A gente pode ter variação também no custo variável, mas a ideia é sempre a relação com o volume de atividade. Então, conforme vai aumentando, a gente vai tendo a proporcionalidade no aumento dos gastos. Mas nem sempre eles vão ser perfeitamente retos. Como assim, professor? Eu posso ter pequenas variações? Sim. O que poderia gerar essa relação de variação para a matéria-prima, por exemplo? Será que eu posso ter perda no meio desse processo? Aí eu posso ter essa oscilação, pequena oscilação, mesmo sendo um valor direto. Então, nem sempre ele também vai ter essa proporção perfeita, tá? Isso é muito acadêmico, né? Ter essas relações perfeitas. No dia a dia a gente não consegue essa perfeição. Então, alteração de custos, aumento dos custos fixos, fazem com que a reta suba. Então, se a gente vê graficamente, a oscilação do valor de um custo fixo faz com que ocorra o deslocamento no gráfico. Deslocamento do gráfico subindo. E o que acontece com os custos variáveis? Se eu tiver um aumento do custo variável, eu não vou ter variação em relação à proporção. Digamos assim, ele vai subir conforme o nível de atividade. A única coisa é que o gráfico vai cada vez se inclinando mais. E a gente já viu sobre margem de contribuição, né? A gente precisa dos custos variáveis para calcular a margem de contribuição. Conhecendo margem de contribuição, nós podemos efetuar cálculos relacionados a ponto de equilíbrio. Já ouviram esse termo? Ponto de equilíbrio? Já? Sim. O que é o ponto de equilíbrio? Também pode ser chamado de ponto de ruptura, ou para o pessoal que gosta do inglês, break-even point. E o que ele é? É o ponto ou o momento que define quando a empresa vai ter lucro zero. Então, a soma dos custos e despesas vão ser exatamente iguais ao volume de receita. Então, a empresa vai estar empatando o seu dinheiro. É uma métrica boa para a gente pensar, ponto de equilíbrio, ter lucro zero? Que empresa que gosta de ter lucro zero? Eu não sei se foi o professor que deu o exemplo do Nubank, que eles... Acho que no começo, né, no início tem essa situação, né? Não fui eu que dei do Nubank, não. Mas... Foi o professor Rafael, se eu não me engano. Mas o que acontece nesse tipo de empresa? Geralmente ela não tem esse padrão como esperado. A grande maioria não quer ter o lucro zero. Mas ela utiliza desse cálculo para ter uma ideia do volume de produção mínimo para não perder dinheiro.
Então, a gente consegue estipular o momento ou o valor, ou a produção e venda mínima para a empresa não começar a perder dinheiro. Até Então, porque é uma, diga, Bar. até porque é uma empresa que não é frações, é tipo a bolsa de valores, né? Dá para comprar ação, né? Se eu não Da estou equivocado. comparação. E mesmo que ela seja de uma pessoa só, a ideia aqui é fazer esse controle de produção. Então, de repente, a gente faz o nosso cálculo e a gente levanta lá da maneira que a gente se propõe a trabalhar, com o preço de venda, com os custos, a gente encontra um ponto de equilíbrio de 100 mil peças. E eu vou olhar para a minha fábrica, eu tenho capacidade de 80. O meu ponto de equilíbrio vai indicar que eu preciso de 100 mil peças para, no mínimo, empatar, ficar no 0 a 0. Mas eu acabei vendo que a minha capacidade produtiva é só de 80. O que eu vou estar fazendo? Se eu ficar com a estrutura que eu tenho, eu vou começar a ter prejuízo. Será que vale a pena? Tudo isso, o ponto de equilíbrio ajuda a gente a analisar. Então, até o ponto de equilíbrio, a empresa tem mais custo e despesa do que pode ter de receita. Então, no resultado final, ela vai ter prejuízo. E acima desse ponto de equilíbrio que a gente determina, a empresa começa a ter mais receitas do que custo e despesa. Então, a gente começa a entrar num cenário de lucro. Então, ele é um balizador para as empresas poderem atuar de tal modo que tenha um lucro. Então, aqui a gente encontra o comportamento dessa figura. Então, nessa primeira linha, nessa primeira reta, a gente teria a figura das receitas. Nessa segunda reta, a figura dos custos e despesas. Como a gente tem custos e despesas que são fixas, elas sempre vão começar com um valor acima do zero. Então, por exemplo, a gente está iniciando a nossa empresa e tem um aluguel do barracão. Se a gente não tiver produção, a gente vai pagar o aluguel? Vai ter que pagar, não vai? Isso aí é certo, né? Então, por isso, os custos e despesas sempre começam acima do zero, por causa dos custos fixos. E a receita? A receita, se a gente não vender nada, a gente não tem nada de lucro, né? De lucro não, de faturamento. Então, conforme a empresa vai aumentando as suas vendas, esse gráfico do faturamento vai subindo. Então, no momento onde a gente tem o encontro dos valores de custo e despesa total e do valor de faturamento, a gente tem o chamado ponto de equilíbrio. Então, a gente sempre vai começar acima do zero para os custos, porque a gente tem os custos fixos, e eles vão aumentando também, eles sobem, devido aos custos variáveis. A receita, ela sempre vai partir do zero, se a gente não vender, a gente não tem receita, e conforme a gente vai aumentando as vendas, ele vai subindo, e quando a gente tem um volume de produção que a receita seja igual aos custos e despesas totais, a gente encontra a figura do ponto de equilíbrio. Então, o ideal da empresa é sempre ficar com o volume de atividade, o volume de produção acima de quem? Desse ponto de equilíbrio. O interesse maior é superar o ponto de equilíbrio. E como que a gente pode calcular ponto de equilíbrio? Então, a empresa obterá o seu ponto de equilíbrio quando as receitas totais forem iguais aos seus custos e despesas totais. Então, receitas totais igual custo e despesa total. Então, um exemplo simplesinho.
a gente tem um preço de venda de R$500 por unidade. E esse produto tem seus custos e despesas variáveis de R$350 por unidade. E os custos de despesas fixas do período, 600 mil por mês. Como a gente calcularia? Então, ficaria assim, quantidade vezes R$500 igual a quantidade vezes 350 mais 600 mil. Então, a gente vai ter uma variável aqui, né? Então, isolando essa quantidade, então, quantidade vezes 500 menos quantidade vezes 350 igual a 600 mil. Então, quantidade vezes 500 menos quantidade vezes 350 vai dar os 600 mil. A gente vai agora buscar isolar essa quantidade. Então, 500 menos 350, tudo isso multiplicado pela quantidade, 600 mil. A gente está aqui multiplicando por 150, né? Vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, a quantidade, 4.000 unidades produzidas. Fácil, difícil, mais ou menos? O que vocês acham? Eu acho que é fácil até usar na prática. Até usar na prática? Esse modelo eu acho bem mais delicadinho. Por quê? A gente vai estar fazendo aqui uma equaçãozinha de primeiro grau. Equação de primeiro grau pode facilitar um pouquinho o nosso erro, né? Então a gente pode calcular até de outra maneira, a gente já vai chegar nele. Então, para obter o ponto de equilíbrio em receita total, só a gente multiplicar a quantidade obtida pelo preço de venda unitária. Então, 4.000 unidades vezes 500, a gente vai precisar faturar, então, 2 milhões. Aí, se a gente for fazer a prova real, então, 4.000 vezes 350, que é os custos variáveis, a gente vai ter um custo para fabricar de 1.400.000 e o custo fixo 600. A soma dos dois, a gente tem um gasto total de 2 milhões. Fizer a receita menos esses custos e despesas, a gente tem o lucro zero. Será que tem maneira mais fácil para todo esse cálculo mais chato, né, fazer uma equação de primeiro grau com duas variáveis aqui para a gente encontrar, né, se tornando o processinho mais chato, é fazer o quê? Trazer a margem de contribuição. A margem de contribuição vai auxiliar nesse processo. Qual margem a gente vai utilizar aqui? Pensem no cálculo com a margem de contribuição, primeiro, unitária. A gente vai precisar dos valores da margem unitária. E segundo, a gente vai utilizar as margens de contribuição líquida. Ah, professor, eu preciso fazer todo o cálculo para encontrar essa margem de contribuição? Não precisa. A gente pode facilitar um pouco a nossa vida, como? Trazendo uma fórmula. Então, a margem de contribuição. Qual fórmula nós podemos utilizar? Deixa eu ver. Vamos ver se eu vou conseguir escrever essa porcaria de mouse. Então, a margem de contribuição vai ser igual ao quê? Preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Esse é o cálculo para a margem de contribuição líquida, não é? Não foi essa fórmula que a gente apresentou aqui?
Cadê? Aqui, margem de contribuição líquida. Preço de venda, né? Menos custo variável, menos despesa variável. Então, com base nela, a gente pode fazer direto pela fórmula. Tá, professor, mas aí o professor falou da margem bruta, margem total. E se eu quiser encontrar um unitário? Qual a variação que a gente vai trazer? Isso era para ser um P. Preço de venda unitário, custo variável unitário e a despesa variável unitária. Aí a gente acha a margem de contribuição unitária. Então, se a gente pegar esses valores, a gente sabe o preço de venda, sabe os custos variáveis e despesas variáveis. Como que ficaria? Colocando nessa fórmula 500 menos o 350, que é a soma dos dois. Então, 500 menos 350, a margem de contribuição unitária fica em 150. E o que a gente faz para calcular esse ponto de equilíbrio? Como que a gente vai se utilizar dessas fórmulas? Primeiro, a gente vai fazer a margem de contribuição unitária. Sem ele, a gente não tem o cálculo. Feito essa margem de contribuição unitária, a gente vai colocar na fórmula somando custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Então, a gente tem aqui, né? 600 mil, custo e despesa fixa. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária, que a gente calculou, né? 500 menos 350, 150. A gente vai chegar numa quantidade de 4.000 unidades. Precisou daquela matemática de primeiro grau, de equação de primeiro grau? Não precisou, né? Ficou muito mais fácil. E a gente pode pensar em um exemplo. Vamos utilizar esse exemplo aqui. Calcular o ponto de equilíbrio com o produto A. Então, qual que é o primeiro passo para a gente calcular esse ponto de equilíbrio? Então, primeiro, margem de contribuição unitária. Quanto que a gente vai ter de margem de contribuição unitária? A gente poderia vir aqui, né, já pegar o valor, ou a gente poderia calcular pela fórmula. Como que é a fórmula mesmo? Então ficaria PV menos custo variável menos despesa variável. Então a gente encontraria aqui preço de venda 54 menos custo variável R$20,05, né? Menos 2,70 da comissão. 31,25. O mesmo valor que a gente encontrou aqui embaixo, né? Então, se eu fiz já o custeio, para encontrar essa margem está um pouquinho mais próximo. Ah, não, professor, eu quero encurtar caminho, quero fazer por fórmula. A gente vai calcular dessa maneira. Fez o cálculo da margem de contribuição, o segundo é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, como que a gente calcula? Então seria
custo fixo mais despesa fixa. Essa soma a gente divide pela margem de contribuição unitária. Agora, o que a gente tem de custo fixo? 120 mil, 15 mil do aluguel, salário, o que mais? A despesa com propaganda e água e energia elétrica. Esses são os valores fixos, então os gastos fixos. Faço a soma deles, 220.500. Então já tenho aqui o custo mais despesa fixa, então já tenho 220.500. Com esse valor eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Então a gente vai precisar de 70.056 unidades produzidas. Preciso produzir e vender 70.056 unidades do produto A. Se eu vender todas as 70.056, eu vou conseguir cobrir esses gastos fixos. Não é 7 mil? Eu falei quanto? 70. 70 não, é 7. Já ia aparecer o Chaves, né? Eu falei conta. Então, 7.056. Se eu fizer essa produção, eu consigo cobrir esses gastos. Então, esse é o ponto de equilíbrio em unidades. Quero encontrar em valor, em faturamento, pego essa quantidade vezes o meu preço de venda. Então, eu preciso ter um faturamento de 381.024. Então, esse é o ponto de equilíbrio em valor. Difícil esse ponto de equilíbrio, gente? Sim, não, mais ou menos. Acho que não. É só seguir a fórmula. A margem de contribuição. A gente segue a mesma linha que a gente estava adotando para o custeio variável, mas eu posso calcular ela isolada. Ajuda muito quando a gente quer praticidade. Então, a gente tem essa figura do ponto de equilíbrio. Margem de segurança e os demais pontos, porque a gente tem um ponto de equilíbrio econômico e financeiro, a gente vai ver na próxima aula. Então, eles eu vou trabalhar com vocês na sequência. Então, o ponto de equilíbrio, a gente tem essa principal fórmula, né? Custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Ela é a principal. Agora eu quero calcular um exemplo pelo B. Então, meu primeiro passo, margem de contribuição unitária. Margem de contribuição vai ser o quê? Meu preço de venda menos o meu custo variável menos a minha despesa variável, todos esses valores unitários. Então, tenho R$15,45. Fiz isso, 2 ponto de equilíbrio. Vai ser como o cálculo? Custo fixo mais despesa fixa, tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Então, vai ser custo mais fixo mais despesa fixa, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, aqui não pode ser em reais, né? Tem que ser em quantidades. Aqui surgiu uma situação diferente. 14.271,84. Lembrando que aqui a gente está falando em unidades. Posso deixar um ponto de equilíbrio com valor quebrado? Não. Não posso. Por quê?
Será que eu consigo produzir 0,84 unidades do produto B? Será que eu conseguiria produzir, por exemplo, meio celular? Tem como? Não dá, né? Então, o que eu faço? Sempre arredondo para o primeiro número inteiro acima. Não uso regra de arredondamento da matemática e da estatística. Simplesmente eu vou para o primeiro número inteiro acima. Então, seria 14.272 unidades. E se for apresentar em valor, é o ponto de equilíbrio em quantidade vezes o valor de venda. Vezes 48. Então, vou precisar faturar 685.056. Mas por que esse eu preciso faturar mais do que o produto A? Qual que é a diferença? É justamente nas margens. Aqui, lembrando, é quanto me sobra do meu valor de venda para cobrir os custos e despesas fixas. Então, para cada unidade produzida do A, vai me sobrar, depois de deduzir os custos e despesas variáveis, R$ 31,25. Consequentemente, para pagar o 220, vou precisar menos unidades. O produto B eu só tenho R$ 15,45. Consequência, vou precisar mais unidades dele. E o produto C, ele ficaria no meio termo, né? Então, vamos calcular por fórmula. Margem de contribuição unitária vai ficar como? Preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Então, chego em 19,45. Vou para a segunda parte. Ponto de equilíbrio vai ser custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Então, 11.336,76. Não tem como produzir 0,76 peças, então a gente vai arredondar para o primeiro número inteiro logo acima. O nosso ponto de equilíbrio é de 1.337 peças. Ou em faturamento, ponto de equilíbrio em unidade vezes o preço de venda, a gente vai precisar faturar 725.568. Com essas quantidades, nossa empresa teria um lucro zero. Isso pensando separado, né? Só produzir o produto A, preciso desse valor. Só vou produzir o B, preciso desse valor. Só vou produzir o C, é esse o valor. Aqui é para um único produto na linha de produção. Por enquanto a gente vai ficar nesse um único produto. Dúvidas, perguntas, questões? Deu para revisar a aula passada com exercício? Sim. Sim, professor. Deu para começar a compreender essa ideia do ponto de equilíbrio em fórmula? Mais ou menos. Mais ou menos? É prática, né, professor? Isso é prática. Isso é bem colocar na fórmula e calcular. Claro, aqui a gente só está começando. Hoje foi o primeiro contatinho que vocês tiveram com esse ponto de equilíbrio. Como a gente vai utilizar ele em mais variações, e vocês vão ver pela fórmula que são
só variações, vocês vão achar ele um pouco mais tranquilo. O que eu vou fazer então? Vou colocar também mais uns 2 ou 3 exercícios de ponto de equilíbrio. Eles são mais simples para ser feito. Não vou pedir para vocês montarem o custeio variável. Então, montar dessa forma aqui, né? Vou só pedir o cálculo com base em fórmula, para vocês já irem treinando. Para a próxima aula, a gente corrigir, fazer a análise daqueles valores e passar para os próximos, as próximas relações que a gente tem nessa análise do custo, volume e lucro. Beleza? Beleza, professor. Então, tá. Beleza. Fico aberto a perguntas. Se não tiverem, fiquem à vontade para ir descansar, jantar, tomar banho, dormir. Terminar o trabalho. É até 11h59? Isso. Ah, vai dar tempo ainda. Então tá, gente. Então, ficamos por aqui. Nos vemos segunda que vem. Tem aula? Acho que não. Não, né? Segunda que vem é o quê? Feriado. Temos o feriado. Aí nos vemos dia 9. Beleza? Beleza, Boa professor. noite, professor. Então Beleza, tá. Boa então. noite, Boa noite, gente. professor. Boa Até. noite. Bom Boa descanso para vocês. Obrigada, para você também. Obrigado. Tchau, gente. professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, Rodrigo.